empreendedor, eu sou Gustavo Mota e nessa aula aqui eu vou falar para vocês sobre o desafio de ser um empreendedor e se tornar o CEO da sua própria empresa. Então vamos lá? Eu vou começar aqui com uma frase impactante, né? A primeira coisa é o seguinte: CEOs fundadores são de longe o pior tipo de CEO. Eu sei que essa frase deve estar ecoando aí na tua cabeça. Como assim? Como é que eu posso ser pior do que um outro tipo de CEO? Que outro tipo de CEO é esse? Mas ao longo dessa palestra aqui eu vou estar mostrando para vocês por quê, da onde saiu essa afirmação, né? Essa não é uma afirmação minha, isso é em pesquisa, e o que você pode fazer para você mudar esse jogo. Bora lá? Bom, primeiro eu vou começar me apresentando. Eu sou Gustavo Mota, eu sou um empreendedor serial, sou mentor de vários CEOs e sou board member de algumas empresas também. Aqui nessas imagens eu coloquei que foto da minha família, eu sou casado, tenho 2 filhos, adoro esse livro do Jack Welch, eu acho que é um livro transformador, indico todo mundo a ler. E eu gosto muito de samba e pagode, botei aqui um Exalta Samba, aqui, o Pericão, para representar aí esse meu lado musical. Não que eu toque alguma coisa, mas é um pouquinho de mim. Sou formado em mentor no MIT, tenho formação de empreendedorismo na Babson College, sou TEDx Speaker, então tenho um pouco de experiência, tanto teórica e bastante experiência prática, para poder estar guiando vocês nessa jornada aqui durante essa aula que eu vou dar para vocês. Aqui são algumas imagens, né, de reportagens que eu, como empreendedor, quando fundei algumas empresas, a gente pôde sair em diversas matérias de jornal, revista, na Forbes, na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, seja na televisão ou na impressa, na versão impressa, né? Então, isso é legal, né? Porque mostra que o impacto que a gente está trazendo para as empresas não só estão impactando aquela empresa, mas também estão reverberando, né? A gente consegue levar nossa mensagem para muito mais pessoas. Então, eu vou contar agora um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória, para vocês entenderem quem é esse cara que está aqui falando comigo hoje, para vocês poderem ver que tem um background bem sólido em empreendedorismo, já quebrei muito a cara, já bati muito com a cabeça na parede, e se eu puder ajudar você a ter uma trajetória um pouco menos sofrida com esse material, eu espero que eu consiga atingir isso ao final dessa aula, tá bom? Bom, eu comecei a empreender quando eu tinha 17 anos, fazem mais de 20 anos aí, montei uma agência digital. A partir dali a gente foi vendo algumas oportunidades no mercado, né? Então os nossos próprios clientes da agência, quando a gente fazia site, eles também queriam imprimir coisas na gráfica, então a gente montou a gráfica virtual. Depois a gente precisava hospedar esse site em algum lugar e a infraestrutura no Brasil era bem ruim. A infraestrutura de hospedagem de site, né? Quando você cria um site, você tem que colocar ele num servidor. E as empresas naquela época eram muito falhas e a gente montou o seu provedor e também montamos uma empresa de disparo de e-mail marketing. Hoje aí tem grandes empresas como a RD Station, Active Campaign. Naquela época, lá em 1999, nos anos 2000, a gente tinha montado essa estruturinha que, né, obviamente, acabou não indo para frente, mas me trouxe muita experiência em como atender o cliente em vários ângulos, vários prismas. Depois disso, eu montei 2 lojas presenciais, offline, né? Meu mundo era todo online. Fui para o mundo offline, foi um baita aprendizado, para não dizer que eu quebrei a cara aqui. Então, o offline para mim não é o melhor dos mundos. Para eu gerenciar, para eu tocar, para eu entender a logística ali dentro, né? Mas aprendi bastante nisso. Depois eu fui fazer uma pós-graduação em marketing. Então, eu sou formado em design gráfico, fiz uma pós-graduação em marketing no IBMEC e foi ali que deu um estalo na minha cabeça quando um professor indicou um livro do Chris Anderson chamado Free, grátis, né? E esse livro mostra diversos modelos de negócios disruptivos e ali eu comecei a entender que o que a gente estava fazendo na agência poderia ser escalado, poderia ser potencializado de alguma forma. E foi aí, exatamente nesse momento, que nasceu a Wido Logos, que é uma das principais empresas que eu montei, que hoje tem mais de 140 mil designers, já atendeu mais de 60 mil clientes no Brasil todo e ao redor do mundo. A gente conecta freelancers designers
a empreendedores, micro e pequenos empreendedores, para criar logo, site, folder, tudo que precisa para uma empresa ter uma identidade visual e poder competir profissionalmente com seus concorrentes. Da Wido Logos, a gente entrou para a Endeavor, né? Então a gente é uma empresa Scale-Up Endeavor. A gente foi acelerado pela 21212, que foi uma das maiores aceleradoras que o Brasil já viu. A gente fez uma aquisição em 2015 do nosso principal concorrente. Foi bem legal que a gente pôde fazer uma aquisição de um player que era o segundo lugar, né? A gente estava em primeiro para poder crescer a empresa. Então essa experiência de M&A foi bem interessante, trouxe muita experiência para a gente. Começamos o nosso processo de internacionalização em 2016, 2017. Então a gente tem um escritório em Portugal, a gente já tem um sócio que está nos Estados Unidos. A gente começou a expandir um pouco o alcance da Wido Logos. E aí, a partir dali, 2018, mais ou menos, a empresa começou a ganhar um corpo e eu vi que eu precisava profissionalizar mais a gestão, né? Então, uma das coisas que eu vou falar aqui para vocês foi quando eu saio da gestão operacional da Wido Logos e passo para o conselho da Wido Logos. E aí eu começo a focar minha energia em outros negócios, em outros desafios. Então eu montei o App Driver, um aplicativo que educa motoristas. Entrei como sócio no Diástase na Prática, que é uma plataforma online de educação para ajudar mulheres a perder a barriga que ficou após a gravidez, então com exercícios, sem cirurgia, sem nada. Montei uma empresa na China, por incrível que pareça, e montei outros negócios já recentemente na pandemia, que foi a Sales Farm, onde a gente conecta vendedores com empresas, um Instituto Brasileiro de Presença Digital, que ajuda o empreendedor que não está online a entrar e construir sua presença digital para vender mais e poder mudar agora que o mundo mudou. E montei também, no final de 2020, a escola de CEO, que faz parte desse conteúdo aqui que eu estou entregando para vocês, onde a gente ajuda o empreendedor a sair justamente dessa fase de empreendedor fundador para a fase de CEO gestor do seu negócio. Então vamos lá para a fase que eu falei no início, para prender a atenção de vocês. CEOs fundadores são de longe o pior tipo de CEO. E aí eu pergunto para você concorda com isso? Pois se você não concorda com isso, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de dado para a gente poder estar na mesma página. Houve uma pesquisa recentemente de Harvard e da Universidade de Duke, onde eles entrevistaram nada menos do que 13 mil empresas de 32 países. E eles chegaram à conclusão justamente de que há uma perda quando o CEO fundador permanece na empresa, ou seja, há um ganho quando substitui o CEO fundador para um CEO com mais experiência. Aí você pode estar se perguntando, mas Gustavo, e o Jeff Bezos, e o Mark Zuckerberg, e o Bill Gates, e o Steve Jobs, que ficou o CEO durante anos, até o Jobs saiu e depois voltou, e a empresa melhorou na volta, né? Então a gente tem diversos casos de empreendedores que são CEOs e foram os fundadores da empresa que deram certo. Agora, não é porque essas exceções existem que isso é uma regra para todo mundo. Então, se você ainda não montou nenhuma empresa do tamanho e do porte desses empreendedores que eu acabei de falar, fica aqui comigo que eu vou te mostrar por quê e como você pode mudar esse jogo. Então, primeira coisa, empresas que são lideradas pelos fundadores entregam piores resultados. Esses são os números da pesquisa, não é um achismo, não sou eu que acho isso não. E só para dar um adendo, eu sou um CEO fundador de empresa também. Então a gente está na mesma página e eu vou ensinar vocês a passar por esse desafio, assim como eu passei no meu. Então, quando o CEO fundador é substituído, os resultados da empresa melhoram, tá bom? Isso parece assustador, é assustador, mas tem solução. Então, qual é a diferença entre um CEO fundador e um CEO externo, um CEO contratado? Essa mesma pesquisa, que traz esses dados, que entrevistou 13 mil empresas de 32 países, traz a resposta, é taxativo. A diferença entre um CEO externo e um CEO fundador é habilidade de gestão e produtividade. Isso tudo faz a diferença entre um e o outro. Então, qual que é a solução? A solução é contratar um CEO externo? Não.
A solução não é contratar um CEO externo. A solução é você fazer essa passagem que eu venho falando para vocês de empreendedor a CEO. Existe um caminho para você fazer isso. Antes de eu mostrar esse caminho para você, eu quero mostrar os dois motivos que faz você contratar ou trazer um CEO externo, ou colocar outra pessoa como CEO no seu lugar, seja promovendo alguém que está dentro da tua própria empresa. O primeiro motivo é a profissionalização da gestão. Então a empresa ela cresce bastante, que agora você vai substituir a sua posição, ou seja, você vai colocar alguém no seu lugar para você poder subir para o conselho. Então, antigamente, vamos dizer assim, numa empresa normal, você tem o CEO, tem os diretores, e embaixo dele tem toda a equipe. Numa empresa, quando ela está começando, você não precisa ter um nível acima, né? Que nível acima é esse, Gustavo? São os acionistas, são os conselhos administrativos, são os conselhos consultivos. Quando a empresa começa a ganhar corpo, você começa a profissionalizar a gestão. A partir daí, o CEO, as empresas, né, os empreendedores, eles montam um conselho, seja administrativo ou consultivo, para ajudar esse CEO na tomada de decisão. Quando você tem uma empresa que cresce muito, é normal o CEO sair da posição de CEO e ele ocupar o cargo de presidente do conselho. Tá? Isso acontece bastante, aconteceu com diversas empresas ultimamente, inclusive o próprio Jeff Bezos saiu da posição de CEO e agora está na posição de conselho para assumir outros desafios. O Guilherme Benchimol, acabou de acontecer isso na XP, então ele saiu de CEO e foi para o conselho, tá bom? E qual que é o outro motivo que faz acontecer a troca de um CEO? É justamente por ambição pessoal. Os desafios da empresa não estão tão estimulantes para aquele fundador, e aí ele vai, para ele sair da zona de conforto, ele sobe para o conselho ou sai da empresa e coloca alguém no lugar dele. Esse foi o caso que aconteceu comigo, na própria We Do Logos. Eu já estava tocando a empresa há mais de 10 anos, os desafios já não estavam mais me estimulando o suficiente, e aí eu fui subir para o conselho da empresa e coloquei uma das minhas sócias preparei ela, é claro, foram 2 anos de preparação até ela poder assumir, e assumiu ano passado como CEO da empresa. Beleza? Então vamos lá. Agora que você já entendeu os motivos de gestão, o que acontece, como que você sai dessa posição, quando é o motivo de sair dessa posição, agora eu quero ajudar você a escalar o seu negócio, mantendo você como CEO da sua empresa. Então existem 2 fases do empreendedor quando ele monta o negócio. A primeira fase é a fase de fundador. É quando você está montando a empresa e você fundou ela naquele momento. A segunda fase é quando ela é uma fase, você passa para a fase de gestor. E eu vou mostrar a diferença para vocês entre essas 2 fases. A primeira fase, a fase fundador, o objetivo é construir um produto incrível e encontrar o famoso Product Market Fit. Encontrar algum canal de venda, um canal de aquisição que você consiga vender e que o cliente goste e indique o seu produto. Tá bom? Então essa é a fase fundador. Quais são as características dessa fase? A característica dessa fase é uma fase mais sexy, né? Quem não gosta de começar um negócio novo, né? Todo empreendedor adora dar esse start na sua empresa. É uma fase de pouca rotina, é uma fase que você acaba tendo um risco muito baixo, normalmente você começa a empreender nessa fase, ou quando você tem um emprego, ou quando você trabalha em alguma outra empresa e você está pensando em sair, ou quando você já tem um colchãozinho financeiro para você conseguir dar o próximo passo. Então, é uma fase de sonho, é uma fase que você executa bastante e você experimenta muito. Veja, eu coloquei o objetivo da fase e as características. Agora, olha a diferença entre a fase fundador e a fase gestor. A fase gestor, o objetivo é construir uma empresa escalável. Você deixa de querer construir um produto incrível, encontrar um canal, uma avenida de venda, para você começar a construir uma empresa escalável e sustentável financeiramente. Quais são as características dessa fase, Gustavo? Característica é construir processos, documentar os processos, definir rotinas, começar a trabalhar a eficiência da equipe, a eficiência da empresa em todos os seus canais. Você começa a delegar muito mais e você precisa ter mais foco. Você sai de uma fase de ultra experimentação para você ver o que funciona e o que deixa de funcionar. E você vai para uma fase que você já experimentou bastante,
você começa a funilar e focar cada vez mais. Não quer dizer que você não vai mais experimentar, não quer dizer que você não vai mais sonhar, não quer dizer que você vai executar menos. Não, quer dizer que as características mudam. E é isso que acontece, que faz com que o CEO fundador ele tenha menor performance do que um CEO externo, porque ele não consegue enxergar que a empresa mudou de fase. E essa transferência de energia precisa acontecer também. Então, se sua empresa já encontrou um produto, já tem uma avenida de crescimento, já tem uma equipe, você precisa passar a ser um CEO gestor. Saindo da operação do dia a dia para você conseguir ajudar a construir processos, rotinas, eficiência, delegar e construir tudo que a empresa precisa. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso. Então, qual é o papel do CEO? O CEO ele é a autoridade máxima na hora de tomar decisão dentro da empresa. É claro que se a sua empresa tiver um conselho de acionistas, né, um conselho administrativo ou um grupo de acionistas, o CEO ele reporta para essas pessoas. Né? Então você pode ter os acionistas da empresa e o CEO reporta para ele. Você pode ter um conselho administrativo onde o CEO reporta para ele. E você pode ter um conselho consultivo que tem o papel de ajudar e auxiliar esse CEO na tomada de decisão. Mas dentro da empresa, o CEO é que toma todas as decisões. Se algum desses grupos, seja os acionistas ou o conselho administrativo, não gostar das decisões que o CEO tomou, ele troca o CEO. Tá? Então, dentro da empresa, o CEO ele é a maior autoridade na hora de tomar as decisões. Qual que é, de fato, o papel desse CEO? Olha só, criar, liderar e comunicar o planejamento estratégico, focando nos objetivos de longo prazo da empresa. Veja, é o CEO que vai direcionar essa visão, é o CEO que vai juntar e formar uma equipe para que os objetivos estratégicos da empresa sejam alcançados. Aqui tem mais algumas atribuições, algumas funções do CEO um pouco mais detalhado. Criar e comunicar e implantar a visão, missão da empresa, garantindo que a cultura da empresa não fuja do controle. 2. Liderar o desenvolvimento e a implementação do planejamento estratégico, que ficam e que funcionam como um GPS para a sua empresa. E 3. Liderar, guiar, direcionar e avaliar o trabalho dos outros diretores e liderados diretos, né? Como CFO, CEO, CMO, CTO e por aí vai. Então veja, é muito importante você saber o seu papel para você poder dar o melhor direcionamento e poder guiar a sua empresa em torno desse desafio, que é escalar o seu negócio de forma sustentável. Mas e aí? O que eu vou fazer então? Tem muita gente que, quando eu falo isso, então só vou direcionar, só vou guiar, só vou ajudar ali e tal. E aí essa galera, eu costumo dizer que esse é o tipo de empreendedor que tem a síndrome do tarefeiro. A síndrome do tarefeiro, ele começa a querer mexer tudo, ele vai lá na equipe, deixa eu fazer junto com você, ele começa a se sentir mal, porque ele não está executando exatamente o produto, o serviço que está sendo entregue. Mas não é o seu papel fazer isso. Seu papel é construir uma equipe para que as pessoas façam isso por você. Para você poder justamente pensar e guiá-los em direção a esse direcionamento estratégico. Tá bom? Então vamos lá. Dentro disso, eu gosto muito de uma frase que meu sócio, Fábio Oliveira, fala, e ela é muito impactante. Vem comigo. Se você é um líder, você precisa ter muito mais gente do que operação na sua agenda. Pois é, o papel do CEO é trabalhar pessoas, porque são as pessoas que vão fazer com que o plano seja entregue da melhor forma possível. Então vou trazer alguns números para vocês também. 72% do seu tempo de CEO serão investidos em reunião. Apenas 28% do seu tempo vai ser trabalhando sozinho. E veja bem, provavelmente, e como as pesquisas mostram, vai ser nos intervalos entre uma reunião e outra. De 32% a 67% do seu tempo será com um ou mais executivo direto. Você vai estar investindo o seu tempo nessas pessoas. Você vai estar investindo o seu tempo em trabalhar junto com seus executivos. Tá? Essa variação de 32% a 60%, quase 70%, varia muito do nível de confiança que você tem nos seus liderados. Tá? Então, se é um time mais sênior, seus liderados diretos já têm muita experiência,
você vai acabar gastando menos tempo trabalhando com eles, ou se eles têm menos experiência, você vai estar gastando e investindo mais tempo com eles. Então, lembrando, o teu papel é criar, liderar e comunicar um planejamento estratégico focando no objetivo de longo prazo. E isso, gente, dá muito trabalho. Manter a equipe toda alinhada com esses objetivos e trabalhando, executando e sendo motivado para isso, dá muito trabalho. Então, você não precisa estar na operação para as coisas acontecerem. Beleza? Erros e acertos do CEO. Né? Eu vou focar aqui nesse material nos erros, porque normalmente quando o CEO ele já está nessa fase de gestão e ele entendeu que ele está preso na operação, que ele está só apagando um incêndio, que ele vive numa rotina desgastante e não consegue crescer a sua empresa, é porque ele já acertou bastante em construir um produto e em construir um canal de venda que funcione. Então eu não vou focar nos acertos, porque o acerto principalmente é formar time, construir um produto e construir um canal de vendas. Tá? Aqui eu vou concentrar nos erros do CEO para você poder corrigir as falhas que você tem. Beleza? Então vamos lá. Alguns erros do CEO fundador. Primeiro deles, contratar por técnica e não por comportamento. Parece contraintuitivo, né? Mas isso já está sendo muito falado. Quando a gente contrata a pessoa pelo executável que ela faz e não pelo comportamento dela, a gente normalmente traz uma pessoa que não vai conseguir construir uma equipe com você. E quando a gente está escalando um negócio, quanto mais pessoas com comportamento, com a visão, com a motivação igual à sua ou similar à sua, melhor. Então a primeira coisa que você deve fazer é verificar o âmbito comportamental desse candidato, para depois, passando pelo nível comportamental, você vê as habilidades técnicas dele. Tendo a habilidade técnica, aí você contrata. Então, priorize contratar um time que a gente chama de AAA. São os melhores. Essa galera, ela vem pelo jogo, pelo tesão de estar empreendendo, e não pela grana diretamente, tá bom? Acredita que uma empresa é uma democracia. Esse segundo erro que o empreendedor comete é fazer votação o tempo todo, é não assumir as rédeas do seu negócio. Né? A empresa ela pode ser horizontal, eu até acho saudável ela ser horizontal, mas precisa ser muito bem decidido, definido quem toma as decisões na empresa. Tá bom? Você dar liberdade para as pessoas discordarem não quer dizer que você precisa ter um consenso de todos os membros da equipe, tá bom? É importante ter discordância, mas é importante ter uma liderança também. Então, assuma as rédeas e tome as decisões necessárias quando for necessário tomá-las. Terceira regra, terceiro erro, é ficar na operação. Normalmente, o CEO ele fica na operação por uma atitude paternalista. Ele começa a ver ali que aquele funcionário não está executando o que deveria fazer, em vez dele ir lá, mexer no processo e arrumar para a pessoa poder fazer certo, ele vai lá e assume, assim como um pai faria por um filho, ele vai lá e assume aquela tarefa, executa, e isso retarda a evolução do time. Pode até ser que você entregue o que está faltando, mas você não faz com que na próxima vez a pessoa aprenda. Então você acaba limitando o crescimento da empresa, porque você é apenas a única pessoa que vai conseguir destravar todo mundo. Você precisa começar a sair da operação e começar a destravar a equipe para elas poderem escalar, tá bom? E outra coisa, quando algo dá errado, só tem dois motivos. Ou foi um erro de processo, e aí você vai lá, arruma o processo, corrige, melhora o processo para aquele erro não acontecer. Ou é um erro de pessoa, e aí você vai lá e treina. Agora, se você ajeitou o processo, treinou e continua tendo erro, aí você tem que substituir as pessoas. E, cara, na posição que a gente se encontra, a gente precisa demitir. Tá? Mais do que saber contratar, a gente precisa saber demitir. Porque normalmente a gente contrata muito em cima da hora, que é um erro, né? Acho até que eu falo sobre isso aqui. E a gente fica com aquele funcionário que tem um envolvimento, né? Brasileiro tem muito envolvimento emocional e não quer demitir as pessoas. Né? E na construção da cultura, é justamente a hora que você demite, a hora que você promove e a hora que você dá feedback.
Então, se tem algo errado, você precisa demitir, não tenha medo de demitir, tá bom? Outra falha que o CEO comete é pouca comunicação com o time, tá bom? Esse é o principal erro em todas as organizações, não só empresas pequenas, empresas médias, que são de fundadores, mas o principal erro de todas as empresas é falha na comunicação, é pouca comunicação. Então é fundamental você construir um alinhamento dos objetivos e das expectativas com a sua equipe, com a sua liderança, tá bom? É fundamental. Eu sugiro você fazer reunião, eu até dou aqui um passo a passo para vocês no final aqui, para vocês executarem. Mas é fundamental vocês manterem uma linha de comunicação com a equipe para vocês não terem esse tipo de erro. Mais uma falha é ter muitos liderados diretos. Isso aqui pouca gente sabe, mas existe uma fórmula. E essa fórmula aqui, ó, N vezes N-1 dividido por 2, né? Então N ali é o número de pessoas. E esse cálculo aqui não pode ultrapassar 45 links. Então você pode, ó, vamos dizer que você tenha 15 pessoas embaixo de você diretamente, tá? Então você tem que dar follow-up, conversar, manter contato, pegar reporte com 15 pessoas. Você vai botar lá 15 vezes 15 menos 1, ou seja, 14. Então 15 vezes 14 dividido por 2 e vai sair esse número. Esse número certamente vai dar acima de 45. Ah, Gustavo, isso é um número mágico? Não. Isso é um estudo de um professor de Harvard que ele fez essa pesquisa e saiu essa fórmula. E nessa fórmula você consegue ver quando você está passando a quantidade de links. O que são links? Conversas que você tem que fazer, idas e voltas de todos os membros. Tá? O que eu indico para você é você ter entre 6 e 8 liderados diretos para você conseguir manter ali uma quantidade de comunicação e de engajamento, até de tempo na tua agenda, para fazer com que essas pessoas performem cada vez melhor. Tá bom? Mas faz esse teste aí da conta para ver quão fora ou quão dentro você está dos melhores dinâmicas de gestão para uma empresa. Mais um erro de CEO é não implantar uma cultura de feedback. Tá? Isso ajuda bastante a você acabar com a fofoca dentro da empresa ou reduzir bastante a fofoca dentro da empresa e melhora o alinhamento da equipe. Tá? A gente acredita que feedback é apenas do líder para o liderado, mas se a gente começa a construir uma cultura de feedback dentro da empresa, o liderado vai dar feedback para o líder vai dar feedback para o outro líder e por aí vai. Você começa a construir uma empresa que um ajuda o outro. E só para destacar, o feedback, não tem feedback positivo e negativo, né? Todo feedback ele é um presente. O feedback é uma visão externa sobre você. Então, por mais que o que a pessoa fale não te agrade inicialmente, você deve agradecer aquele feedback e aí você vai refletir sobre ele. E aí toma a sua ação. Tá? Então, o feedback ele é um esporte. Ele essencialmente precisa ser praticado e você deve fomentar na sua empresa que as pessoas tenham essa prática para que não fique criando ruídos, não fique criando fofoca, não fique criando, falhas na comunicação desnecessariamente. Vamos para mais um ponto? Não ter um acordo de acionistas. Eu não sei se você já ouviu falar em acordo de acionistas, mas certamente esse é o principal documento que protege a empresa contra os próprios sócios da empresa. Parece estranho para você, se você ainda não está empreendendo, você não sabe o que é isso, mas sim, os sócios brigam, os sócios discutem e normalmente a empresa se rompe em alguma fase. E você ter um acordo de acionista faz com que a empresa se proteja, blinde. E muitas vezes uma briga, uma discussão que até foi dura, onde o sócio normalmente iria sair, ele fica porque esse acordo faz com que ou ele perca, ou prenda ele, ou ele tenha algum prejuízo se ele sair naquele momento. Então você constrói um documento, isso aqui, é claro, precisa ser feito junto com o advogado, e nesse documento você constrói os artigos, né, que são utilizados para fazer com que a empresa, vocês construam um negócio juntos. Né? Se um quiser sair antes ou outro, isso está tudo acordado. Para mim, uma empresa sem acordo de acionistas, vocês estão brincando de empreender, literalmente. Tá? Todo negócio que eu vi teve briga societária e aqueles que não acabaram ou
né, os sócios não perderam muito dinheiro foi porque tiveram um acordo de acionista assinado no início do negócio. Se você ainda não tem hoje, não tem problema nenhum, senta com o advogado, ele redige isso com vocês e vocês constroem algo que faça sentido. Isso protege de não concorrência. Vamos dizer que o sócio briga com você e vocês se separem. Ah, tudo bem, eu quero que separe, beleza. Mas lá no acordo de acionista vai estar, o sócio que sair não pode, por exemplo, abrir um outro negócio igual, não pode levar cliente. Se ele sair antes de 1 ano, ele não fica com nenhum percentual da empresa. Então tem várias cláusulas muito importantes para proteger a empresa, tá bom? E eu também sugiro você ter uma política de stock option, que é uma política para empreendedores que gostam de motivar o time a se tornar sócios, tá bom? Então tem muito material sobre isso, não vou me aprofundar aqui, mas se você quer tornar algum empreendedor seu, se você quer tornar algum sócio seu, empreendedor também do seu negócio, a política de stock option é uma ferramenta fantástica que protege também a empresa se um sócio se tornou sócio e parar de trabalhar, de não entregar, o que acontece. Então isso tudo você consegue documentar e estruturar melhor a sua empresa. Mais um ponto é não ter processos. Isso mesmo. A inteligência da empresa precisa estar documentada. Quem aqui que empreende não perdeu um funcionário que foi para a concorrência ou que foi montar um negócio e você fica na mão porque não tem nada registrado, você não sabe o que estava acontecendo. Ou mesmo um funcionário vai sair e aí você precisa rapidamente contratar alguém para ele poder passar tudo. Isso tudo acontece porque você não tem processos bem definidos. Quando você constrói os processos do seu negócio, você facilita a escala da sua empresa, a substituição de pessoas, a melhoria das etapas, dos processos, dos gaps. Então, documente. Gustavo, como é que eu faço isso inicialmente? Inicialmente ô time, o que você faz? Ah, eu mando e-mail. Então, como é que você faz para mandar um e-mail? Faço isso, acesso isso, verifico isso, tal. É isso. Isso é um processo. Não precisa ser nada rebuscado, não precisa contratar uma empresa para fazer isso. Você começa a registrar as etapas de cada atividade, de cada área. Vai devagarzinho que você vai começar a construir. E aí toda vez que acontecer um problema, mandei e-mail com um dado errado do cliente. Aí você vai lá no processo e verifica onde que está a etapa de conferência de dados. Tem essa etapa? Não tem. Então inclui. Se tem, como é que eu posso fazer um double check antes de mandar? Então tem que passar para uma revisão. Aí você melhora o processo. Ficou claro? Mais um ponto fundamental. Não medir. Por incrível que pareça, muitos dos empreendedores que eu dou consultoria, eles apenas medem o sucesso do seu negócio pelo dinheiro que está no caixa da empresa. E não é assim que se constrói uma empresa escalável e sustentável. Já dizia uma frase famosa, né? O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Então, separa empresas em grupos, né, em áreas, e comece a medir. Tem várias técnicas, né? Você pode medir por KPI, por OKR. Então tem diversas técnicas que você pode usar, métodos que você pode usar, mas inicialmente sente com a equipe e fala, pessoal, vamos aqui, como é que eu meço o seu sucesso do time de RH? Como é que eu meço o sucesso do time de vendas? Como é que eu meço o sucesso do time de marketing? E aí você começa a ter esse acompanhamento semanal para você começar a ver a evolução ou ver o decréscimo, para você poder agir também. Mais uma falha do CEO é não definir um plano estratégico. Lembra que eu falei lá no início que um planejamento é fundamental para você conseguir, e é o papel do CEO construir esse planejamento? Então é nesse planejamento que você vai incluir as metas da empresa, as metas globais da empresa. Você vai desdobrar essas metas, ou seja, você vai pegar a meta global e vai separar em metas por produto ou metas por equipe. E ali você vai colocar também a sua previsão de receita e de despesa para você poder ter esse controle, tá bom? Sem isso fica muito difícil você guiar o seu negócio. Imagina você entrar num barco onde não tem um mapa, onde não tem um objetivo, onde você não tem uma guia para você poder seguir. Então o planejamento estratégico é isso, é o mapa e é a ferramenta que você vai usar para você poder chegar no seu objetivo. E agora eu vou trazer para vocês os próximos passos. O que você pode, de fato, né? Eu pontuei diversos erros. Se você já está aí anotando tudo e vendo todas as falhas que você faz para você corrigir, agora é o momento que você vai anotar
os primeiros passos, as primeiras indicações que eu vou dar para você poder se tornar um CEO de alta performance. Se você não sabe por onde começar, a primeira coisa que você vai fazer é uma reunião one-on-one com todos os membros da sua equipe. A não ser que você tenha mais de 50 colaboradores, você já, depois dessa aula, você vai marcar na agenda uma reunião de 45 minutos com todos os seus colaboradores para você poder realinhar, para você poder conhecer melhor as expectativas dos seus colaboradores e realinhar os objetivos que você tem como empreendedor, como CEO, com aquele colaborador. Todo mundo, não só os seus liderados diretos, sente individualmente, 45 minutos ali, uma hora, com cada um, converse com o seu colaborador, com o membro da sua equipe, para você entender quais são as expectativas dele na empresa, o que ele espera, quais são os sonhos e, ao mesmo tempo, você falar qual o objetivo da empresa, o que você espera da área dele, o que você espera dele dentro do negócio. Parece simples, mas é transformador você fazer essa etapa. Não negligencie essa etapa. Segundo, desenhe um organograma da sua empresa. O organograma é aquele documento que mostra lá as caixinhas, onde está cada pessoa, quem é o liderado. Deixe claro quem são as lideranças, quem está embaixo de quem. Não fazer isso dificulta a comunicação interna, cria ruídos desnecessários. Tá? Essa é a segunda etapa. Primeira coisa, reunião one-on-one individual com todos. Segunda etapa, construir o organograma. Também é uma coisa simples de ser executada, negligenciada por 90% dos empreendedores que acham que está muito claro, tudo muito claro, mas não está. E aqui, depois de você colocar lá todo mundo em suas caixinhas, defina as funções e atribuições de cada caixinha, tá? E é fundamental em cada caixinha dessa você também definir qual é a métrica de sucesso dessa caixinha. Então, o que você vai cobrar da pessoa que está ali como analista de atendimento? É NPS? É velocidade de atendimento? É número de atendimento? Então escolha ali no mínimo uma métrica, no máximo 3 métricas, mas eu sugiro como exercício inicial você ter uma métrica de sucesso, tá? E aí você medir inicialmente assim. Então, organograma deixando claro as lideranças, definindo funções e atribuições e uma métrica de sucesso. Beleza? Próxima etapa, como eu falei para vocês sobre o plano, né? Então, defina o que é sucesso para você, para um ano. O que é sucesso? Como eu posso chegar daqui a um ano, sentar com a minha família, com os meus amigos, ou com os meus sócios, e falar assim, nós tivemos um ano de sucesso. O que precisa acontecer? E aí você vai definir um plano de 3 meses, de 6 meses e de 12 meses. Esse vai ser o caminho para você conseguir atingir esse objetivo, esse sucesso que você gostaria. Tá? Esse pode ser um resultado financeiro, pode ser abertura de filiais, pode ser pessoas no time, pode ser pessoas impactadas. O que é sucesso para você? Tá? Então defina o sucesso e construa esse plano de 3 meses, 6 meses, 12 meses que vai te levar até lá. Próxima etapa. Estude sobre gestão. Assim como você está vendo essa aula aqui, existe muito material na internet, existem muitas mentorias, muitos cursos, formações sobre gestão, seja muito especializado em RH, em time, em cultura, em OKR, não importa, estude sobre gestão, busque mentores. Na própria escola de CEO aqui, a gente tem um programa de mentoria que auxilia o CEO a sair dessa fase de fundador e ir para a fase de gestão. Então busque orientação, tem muita coisa na internet e não pare só por aqui, beleza? Segunda coisa, para você que já empreende e já está faturando mais de 2 milhões de reais por ano, a Endeavor, que é um dos principais institutos de apoio ao empreendedorismo, ela indica que toda empresa que fatura mais de 2 milhões por ano deva ter um conselho consultivo. O que é um conselho consultivo, Gustavo? O conselho consultivo, ele tem o papel de orientar o empreendedor de uma forma muito mais profunda, entrando muito mais nos detalhes, para trazer uma visão externa da empresa sobre como chegar naquele objetivo que o empreendedor traçou. Então você tem normalmente
2 empreendedores externos, 2 conselheiros externos, que junto com os sócios da empresa têm reuniões, sejam mensais, semestrais ou de 2 em 2 meses, que esse grupo, esse conselho se encontra para discutir sobre o futuro da empresa e traçar um plano de ação para atingir os objetivos estratégicos. Tá? Então, também aqui na Escola de CEO, a gente forma conselhos consultivos e ajuda você, se você estiver nessa fase, pode fazer a sua aplicação e a gente conversa e vê se faz sentido para esse seu momento. E toda vez que eu falo sobre gestão, sempre tem alguém que fala: ah, Gustavo, mas criar processo, definir hierarquia, tudo isso já ficou para trás, porque existe agora a gestão libertária. Eu acho muito bonito, acho muito legal a gestão libertária, mas existem aqui algumas premissas para a gestão libertária poder funcionar. Tá? Então, primeira coisa é que gestão libertária não é deixar o funcionário fazer o que ele quer, a hora que ele quer, sem nada. Existe uma diferença muito grande entre um CEO liberal, que eu concordo, acho que faz total sentido, apoio, de um CEO ausente. Estar presente, trabalhando, liderando, é essencial para uma gestão libertária ou para qualquer outro tipo de gestão funcionar. E é o fato do CEO estar presente, trabalhando, liderando, que constrói a cultura da empresa. E um outro fator que faz a gestão libertária funcionar é você apenas trabalhar com os melhores funcionários do mercado. Tá? E é claro, você está presente com os melhores funcionários e você construir políticas de incentivo para que essas pessoas performem cada vez melhor, aí sim você constrói o tripé que faz com que uma gestão libertária funcione. Que nada mais é do que você potencializar, incentivar e fazer com que os melhores da equipe, que a sua empresa, que tem as melhores pessoas, consigam atingir aqueles resultados com mais liberdade. Não é ausência, não é delargar, é dar uma meta, trazer as melhores pessoas. Essas pessoas normalmente vão ser melhores até do que você, preferencialmente, e aí com os incentivos certos, seja financeiro, seja de visão, de entrega, e aí você constrói ali a pavimentação necessária para a gestão libertária poder funcionar. Beleza? Agora, de presente, eu deixo para vocês aqui, a gente escreveu com muito carinho, né? São dezenas de artigos que a gente escreveu no livro CEO de Fundador a Gestor, e eu estou deixando aqui gratuito para vocês poderem baixar no escoladeceo.com.br/livro. Lá basta você colocar seu e-mail que você vai conseguir baixar o PDF ou importar para o teu Google Drive esse livro completo com são dezenas e dezenas de artigos para você poder ser cada vez mais e não parar o seu estudo só aqui nessa aula, tá bom? É um presente para você, espero que você use, passe para o seu sócio, leia, tem diversos pontos, seja de RH, de cultura, de gestão, de marketing, de dicas e caminhos para você poder crescer o seu negócio. Então, aproveite esse presente, espero que use. E fechamos por aqui essa aula sobre gestão para ajudar você nesse desafio de escalar o seu negócio de uma forma sustentável, sem você precisar ficar apagando fogo, ficar se matando no operacional e você conseguir construir uma empresa escalável e sustentável. Beleza? Ficamos por aqui. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, acessa o Instagram @GustavoMotaReal ou acessa o site da escoladeceo.com.br, que lá tem muito mais material e todos os programas de apoio ao empreendedor que está alavancando a sua empresa. Forte abraço e vamos juntos!